Olá, pessoal! Eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Em 1890, o Peano resolveu o seguinte problema: dado um quadrado, como desenhar uma curva que o preencha completamente? A curva precisa pintar todo o quadrado e ela não pode se interseccionar, ou seja, ela não pode passar em cima de si mesma. O Peano encontrou esta solução aqui, ó. Ela é dada em etapas. Nós começamos com uma figura bem básica e ela vai de uma maneira semelhante, se prolongando até que no infinito ela pinta todo o quadrado. O resultado, que é a curva de Peano, é o que nós chamamos de fractal, um objeto que ele é semelhante ao todo. Se você der um zoom, ele se repete. Bom, os fractais aparecem na natureza. Por exemplo, isso aqui é um brócolis. Note que, se você der um pequeno zoom, parece como se fosse a figura total. Não precisa ser para sempre, né? Na natureza nós teremos o nosso limite físico. Note esta árvore aqui. Os galhos, eles são feitos com um processo infinito. Ou estas nuvens. Se você olhar um pedaço, ele se parece como o todo, e se você for dando zoom, vai continuando a figura. Ou ainda o pulmão humano. Então é assim, ó, nós não temos uma definição bem precisa do que é um fractal, mas vamos ficar com essa ideia. É uma figura que ela é autossemelhante. Não precisa ser sempre igual, mas a ideia é que, conforme você vai dando zoom nela, cada vez tem mais figura. A teoria desse assunto também surgiu mais ou menos ali em 1905, com o Fator e com o Julia. Eles estudaram uma seguinte relação, que é assim, ó. Pegavam um número complexo, um número z igual a mais bi. Deles vão fazer uma recorrência desse tipo assim, ó. Pega o z0, eleva ao quadrado e soma uma certa constante. Como resposta, acham o z1. Pega o z1, repete aquela ideia de elevar ao quadrado, soma c e acha o z2 e vai continuando o processo. Bom, apenas como curiosidade, você deve ter notado que o Julia ele não tinha o nariz. Ele perdeu na Primeira Guerra Mundial. Bom, o trabalho desses caras não chamou tanta atenção assim, até que chegamos a 1975. Nessa época já existiam os computadores e o Mandelbrot pegou aqueles resultados lá do Fator e do Julia e colocou no computador. O que ele observou? Que nós tínhamos aí fractais. Aliás, o nome fractal associado a essas curvas foi o Mandelbrot que teve a ideia. Bom, você vai notando o seguinte, né? Isso aqui aparece é um conjunto de Mandelbrot e conforme nós vamos dando zoom, cada vez tem mais da figura. Bom, onde que isso é utilizado? Eu vou pegar, digamos, um pote com água e colocar um pinguinho com um corante. Esse movimento dessa partícula, ele é aleatório. Mas, a partir do estudo de fractais, nós conseguimos determinar certas características do movimento aleatório. Então, a ideia é conseguir entender características de um movimento que não é daquele tipo da física normalzinha, aquele que nós chamamos de determinístico. Por exemplo, se você tiver um carrinho e eles estiverem andando em linha reta, você sabe exatamente qual é a trajetória dele, a linha reta. Já o pingo d'água tem um movimento muito mais complexo, é um sistema dinâmico. Na parte então de sistemas dinâmicos associados a fractais, nós chamamos esse estudo aí de teoria do caos. Estudar sistemas aleatórios buscando características que possam ser analisadas aí dentro. Além disso, os fractais aparecem na computação gráfica. Por exemplo, esta montanha aqui, ela é gerada por fractais. E a imagem final, que ficou esta cadeia de montanhas, foi toda gerada em computadores, utilizando-se a ideia de fractais. Bom, agora vamos discutir a ideia de dimensão. Vamos começar assim, ó. Eu tenho uma linha reta. Eu vou dividi-la em três partes. Eu vou chamar isso aí de K. K é igual a 3. Mas tem que ser três partes iguais. Então, cada parte tem 1/3 do tamanho original.
que eu vou chamar de 1 sobre n, de maneira que aqui o n vale 3. Olha só que interessante, vale a seguinte relação: k, que é o número de pedaços, é igual a n elevado a d. Quem é d? d, nesse caso, vale 1, que é a dimensão da linha reta. Então, vale a relação 3 é igual a 3 elevado a 1. Vamos continuar com essa ideia. Aqui eu tenho um quadrado, e eu dividi em 9 quadrados iguais. Cada um desses quadradinhos tem 1/9 do tamanho original. Tá, mas o lado dele é 1/3. Então, o comprimento do ladinho de cada quadrado é 1/3 do lado do quadrado original. Então, vejamos que informações nós temos. O K é 9, porque eu dividi a figura em 9 figuras iguais. E cada uma delas tem o comprimento de lado 1/3, de maneira que o n vale 3. A relação K igual a n vezes d fica valendo, em que d é a dimensão do quadrado, que é 2. Então eu fiquei com 9 é igual a 3 ao quadrado. Vamos continuar agora com um cubo. Eu vou dividir o cubo em 27 cubinhos iguais. Cada um deles, o comprimento da aresta é 1/3 do tamanho original. Eu tenho k igual a 27, n igual a 3. E note que vale aqui. K é igual a n elevado a d. Quem é d? A dimensão do cubo, que é 3. Vamos pegar essa ideia e fazer o seguinte. Isso surgiu em 1918 com o Hausdorff. O Hausdorff disse assim, ó, a dimensão de uma curva é o número d que satisfaz essa relação. K é igual a n na d, em que k é a quantidade de pedacinhos iguais que eu peguei da figura, e cada pedacinho tem que ter o comprimento 1 sobre n. Vamos isolar esse d aí. Então eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Daí nós temos aquela propriedade de logaritmo, que é aquele d, ele desce multiplicando. Logo, o d vale ln de k sobre ln do n. Eu vou aplicar essa ideia de dimensão em dois fractais. Vamos começar com este daqui, que surgiu em 1906 com o Koch. Qual que era o problema do Koch? Ele queria encontrar uma curva que fosse formada apenas por pontinhos, por arestas. Então, ela deveria ter apenas bicos. Onde quer que eu encostasse na curva, apenas bicos apareceriam. A curva de Koch é assim, ó. Ele começou com um triângulo equilátero, daí ele remove o terço do meio de cada lado e cria um novo triângulo equilátero ali. O processo é infinito e lá no final o que surge é a curva de Koch, também chamada de floco de neve. Vamos calcular a dimensão de Hausdorff da curva de Koch. Então eu pego assim, ó. Pego a primeira iteração, que é o triângulo equilátero, e a segunda. O que aconteceu? Eu noto que um lado foi substituído por 4 pedacinhos. Então, o nosso K é igual a 4. De uma etapa para outra, eu peguei o pedaço e surgiu novos 4 pedaços ali. Qual é o comprimento de cada um desses pedacinhos aí? 1/3 do original. Então, eu tenho agora 4 pedacinhos, cada um de tamanho 1/3. Logo, o n vale 3. Vamos colocar na nossa expressão. A dimensão deste objeto aí, que é a curva de Koch, é o logaritmo de k sobre o logaritmo de n, o logaritmo natural, que dá então ln de 4 sobre ln de 3, aproximadamente 1,26. Então note que não é um objeto de dimensão 1 e nem de dimensão 2, ele possui uma dimensão intermediária. Na verdade, esse número significa o seguinte, é o quão rugoso é este objeto, ou seja, a dimensão de Hausdorff mede o quão complexo é o objeto, no sentido de que números maiores quer dizer que ele é uma figura mais fechada. Quer dizer, ó, eu vou mostrar com mais um exemplo, vai ficar mais fácil assim. Ó. Vamos pegar um fractal que surgiu em 1915, com Sierpinski. Como é que ele fez o seu triângulo? Pega um triângulo, ele é equilátero, remove aquele triângulo que tem ali dentro. De cada triângulo em preto que sobrou, eu removo mais o furo, então vai ficar sempre seguindo o mesmo padrão, e lá no infinito, tirando sempre um pedacinho do triângulo equilátero que sobrou, eu obtenho o triângulo de Sierpinski. Qual é a dimensão dele?
Bom, vamos pegar a primeira e a segunda iterações. Então, o que eu notei? A figura original deu origem a 3 pequenas figuras. Então agora eu tenho 3 pedacinhos. K igual a 3. Qual é o comprimento do lado de cada um desses 3 triângulos pequenos? É metade do triângulo original, de maneira que o n vale 2. Bom, então a dimensão de Hausdorff desse objeto é ln de k sobre ln de n, que dá ln de 3 sobre ln de 2, aproximadamente 1,58. Este número ele é maior do que o número que nós obtivemos na curva de Koch. O que significa isso? Que ele está mais próximo de ser uma figura toda pintada, como sendo um triângulo todo pintado, do que a curva de Koch. Porque assim, ó, objetos de dimensão 1 são objetos como a linha reta, ou como uma linha reta que foi um pouco entortada. Objetos de dimensão 2 são como um quadrado pintado. Então, quanto mais próximo de 2, o objeto mais próximo de ser uma superfície como do quadrado ele é. Quanto mais próximo de 1, mais próximo de ser uma linha reta ele é. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.